Olá, meus amigos do canal Em Direita. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as tribos perdidas de Israel, as 10 tribos. É uma coisa que a gente tem curiosidade para saber, mas a gente gostaria de saber mesmo se aqui nas Américas, se essa história da colonização, se é verdade mesmo, e o que a gente tem de concreto aí de fatos históricos que podem comprovar alguma coisa. A divisão do reino, que foi aproximadamente no ano 921 a.C., que ocorreu no reino de Israel, as 10 tribos do norte se separaram da casa de Davi, então criadas duas casas, de Judá e Israel. Casa de Judá é o reino de Judá, posicionado ao sul, e é formado pela tribo de Judá e Benjamim e parte de Levi. Tem a sua capital como Jerusalém, então é o povo judeu ali, são conhecidos como judeus, casa de Israel. A casa de Israel também é conhecido como casa de Efraim, que aí é a outra parte, casa de José, ou ainda algumas vezes chamada de Israel. É formado pelas 10 tribos do norte, tendo como capital Samaria. Após a destruição do reino de Israel, como foi relatado por Yosef ben Matitiah, pelo império ali, assírio, foram levados à dispersão. E após essa dispersão, são chamados de Goim, porque é assim que é chamado no Talmud. E hoje estão entre todas as nações, na verdade. Como já foi profetizado por Jeremias, por Isaías e outros, passagens que demonstram que Efraim, as 10 tribos, também tem no livro de Juízes, Oséias, enfim. Judeu pertence então à casa de Judá, seja a tribo de Judá, Benjamim ou Levi, é um israelita, e todo judeu é israelita, mas nem todo israelita é judeu, porque você sabe que tem pessoas que nascem ali, mas eles são de outros lugares que foram para lá. Os efraimitas, aí pertence à casa de Efraim, que é uma das 10 tribos. Todo efraimita é israelita, mas nem todo israelita é efraimita, entendeu? Então vamos lá. Um cidadão que pertence a Israel, seja por descendência judeu ou efraimita, ele é por opção ou por etnia. Então, tanto um como o outro são assim igualmente tratados, Ambos há uma só Torá, como é mostrado no livro de Números 9:14, a plenitude das nações, dita por Jacó, Efraim, e em Gênesis demonstra que a plenitude das nações, que seria a multidão das nações gentios, e que seriam a descendência ali de Abraão, ele fala a respeito disso. Então, dá uma evidência para que a gente possa entender que Efraim, sim, representa os gentios. Mas, você sabe que Efraim, a gente está já colocando as outras 10 junto, porque eles eram separados ali entre essas duas e as outras 10, ok? Bom, há relatos históricos sobre a presença de Efraim entre as nações. América, ali um viajante espanhol, Arão Levi de Montesinos, em 1642, de origem marrana, em suas viagens para a América do Sul, encontrou tribos que conheciam o Shema e ainda preservaram algumas práticas bíblicas. Segundo o que ele ouvia dos indígenas, seriam das tribos de Ruben e Levi. Ele também fez afirmações sobre juramento para o Tribunal Judaico de Amsterdã, perante o principal rabino Menashe ben Israel, que um jesuíta enviado para a América do Sul a fim de converter os índios na região ali da Argentina, encontrou tribos relacionadas aos incas que preservavam alguns nomes hebraicos, como Moshe, Davi, Avraham. Então, há várias evidências, que inclusive há uma evidência histórica de uma menorá que foi encontrada lá em 1587. Nessa mesma região foi encontrada, além dessa menorá, pedras arredondadas, nas quais haviam escrito com a seguinte palavra: Pachá, ou seja, Pessá, que é em aramaico. Segundo pesquisadores, esses objetos estavam
é ali há centenas de anos, muito antes dos espanhóis chegarem, ou seja, a possibilidade de pertencer a algum marrano é descartada. Existem vários livros que mostram evidências históricas, né, dessa colonização indígena na América do Sul. Nós temos vários livros, como a História dos Índios da Nova Espanha, que é de 1588. Tem um livro de 1729, que é A Origem dos Índios do Novo Mundo. 1783, A História dos Índios Americanos. Também tem um livro, A História Secreta do Brasil, que é de Gustavo Barroso, também que dá uma pincelada bem legal nesse assunto. Então, existem várias evidências que há descendentes das tribos perdidas de Israel, sim, na colonização aqui das Américas, nas quais havia escrito várias passagens que nós podemos ver, como, por exemplo, de um jesuíta chamado Penaforte, que ele ouviu relatos de histórias antigas da Torá, que inclusive falava sobre o dilúvio, né, e como eles vieram parar ali. Então nós temos ali na descendência, por exemplo, na região do Peru, a chamada de Ofir, que era filho de Joctã, da descendência de Sam, um dos filhos de Noa, que inclusive eu já fiz um estudo aqui sobre Sem, Cã e Jafé. Então a gente tem algumas evidências bem interessantes. Uma obra em 1651 que consolidou essa questão, que se chama Judeus na América, do americano Thomas Thorogood, tornou-se um best-seller extremamente influente entre os colonizadores de peso, incluindo Elias Burnoud, um deles na independência americana, e William Penn, líder da Quaker e fundador da província da Pensilvânia. E essa questão voltou a ficar mais popular ainda no século XIX, quando a suposta evidência arqueológica que foi encontrada em Pittsfield, Massachusetts, uma caixa contendo flactério, que é um conhecido conjunto de duas caixinhas que contêm pergaminhos sagrados para o judaísmo. E elas seriam muito mais antigas do que a colonização europeia. Portanto, pertencem aos locais. E essa descoberta estimulou muito um político e jornalista americano chamado Mordecai Noah a retomar o assunto numa série de livros e artigos. Então, ficou bem interessante esse assunto, porque ele acabou sendo muito mais linkado entre um autor e outro. E é muito legal esse livro. Esse livro tem um livro que chama Discurso sobre as Evidências de que os Índios Americanos eram descendentes das tribos de Israel, perdidas de Israel. E atualmente nós temos também vários outros indícios a respeito ali das tribos astecas, né, que são os atuais mexicanos, que fala sobre a tribo de Zebulon, que foi os colonizadores. Inclusive foi encontrado lá uma tabueta lá que estava escrito Zebulon, né? Embaixo inclusive estava escrito Zípora, que é o nome da esposa de Moisés. Olha que interessante, com o desenho de um barquinho. E no livro de Deuteronômio 33:18 diz assim: de Zebulon, alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Então, nós podemos ficar até felizes, porque realmente houve essa colonização, inclusive biblicamente comprovado, né? Claro que essas tribos trouxeram paganismo, e mesmo trazendo algumas coisas da cultura judaica, como nomes, né, que a gente viu ali que foi encontrado. Ainda tem assim muito da cultura pagã. Nós vemos isso, inclusive o sacrifício e tal, e eles vieram com essas práticas, né, terríveis, e eles foram, por exemplo, longe a ponto de comemorar, hoje eles chamam o Dia dos Mortos, que era um costume antigo babilônico, etíope. Então, a tortilha, por exemplo, mexicana, ela é o mesmo pão ázimo, que em hebraico ele é chamado de matzah. Então, você vê vários indícios, né? Inclusive pirâmides, coisas que eles trouxeram dessa cultura, né? E eles, no entanto, por exemplo, na Idade Média, os maias
e Isacar, os astecas, então maias e astecas sacrificavam carne humana, inclusive comiam, né? E a gente vê que é um link lá com os antigos israelitas que pecaram, sacrificando até mesmo crianças a Moloque. Que, inclusive, a tradução dele é Moleque, e cuidado para não chamar seu filho de moleque, porque a gente está falando uma palavra muito feia, tá? Lançando maldição e até consagrando, de repente, um filho com palavras, porque a palavra tem poder. Bom, no próximo vídeo eu vou trazer agora sim, aqui para o Brasil, como que a gente pode encontrar algum indício dos hebreus, do povo antigo, do povo primeiro ali, do nosso Iá, né, aqui no Brasil. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e fique de olho no próximo vídeo, porque tem mais sobre esse assunto, tá? Deixa seu like, deixa seu comentário. Um beijo, Gi, fiquem com Deus. Tchau, tchau.